A memória das pessoas e de suas famílias é o primeiro elo na composição da memória do grupo social que compõe um país. De pais para filhos, de geração para geração, na vida cotidiana, através dos séculos, as pessoas transmitem suas experiências, seus preceitos e seus ensinamentos úteis. E no ato de evocar as lembranças, que histórias de vida são resgatadas. Assim, a memória familiar é imprescindível para a reconstituição do passado, seja individual ou coletiva, seja considerada um recurso fundamental e é para a apreensão da identidade e da história. Sabe-se que um dos problemas que atinge a sociedade atual é a desestruturação da chamada família tradicional, o que promove um afastamento maior entre os seus membros, bem como o desinteresse e o desconhecimento da maioria dos jovens pela sua história familiar. Daí a importância de se resgatar esta memória para que ela não desapareça. Também concordo em gênero, número e grau. Isto aqui está relatado, são palavras do deputado Ricardo Nezinho, que aqui nos visita hoje no programa Café com Poesia, e está aqui na obra que ele publicou, que fez a curadoria, um trabalho muito bem cuidado, que fala da trajetória familiar do deputado, mas também e principalmente da história de Alagoas. Muito bem-vindo, muito obrigado. Então, como é que surgiu assim o interesse de publicar, de pesquisar e publicar esta obra? Chico, primeiro eu quero agradecer a você pelo convite a esse programa que sempre, nas oportunidades que assim eu posso, assisto e fico muito feliz da gente poder beber sabedorias de seus convidados. Então, hoje aqui me sinto honrado de estar aqui, não esperava nunca estar sentado aqui, onde tantos e tantos poetas, escritores sentam aqui com você para ter um bate-papo assim muito prazeroso. Muito obrigado. De onde surgiu essa ideia, Chico? Surgiu, na verdade, do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu e eu sou de uma família de 8 irmãos, lá em casa são 9, e tudo no R. Ronaldo, Rodolfo, Rosângela, Renê, Rutineide, Raulene, Ricardo, Ritaleda e Rogério. E a família grande, e a gente criado ali tudo junto e sempre na orientação de meu pai, de minha mãe. E dali eu tive a oportunidade de crescer no berço familiar dessas duas pessoas que construíram muito a minha personalidade, o deputado Nezinho e a dona Paula. E ali eu cresci vendo e recebendo lições de vida dele. Com o seu falecimento, eu fiquei martelando como homenagear a memória dele, como deixar viva aquela história. E daí não encontrava como assim fazer. Mas aquilo ficou martelando e por uma infelicidade, minha mãe, após a morte do meu pai, minha mãe ficou assim triste, angustiada, por mais tivesse o carinho e o calor dos seus filhos, mas com 1 ano e 3 meses ela também veio a óbito. Mas antes disso, a gente já tinha levado ela para São Paulo e foi detectado um câncer. E dali, primeira coisa que eu fiz foi fazer um documentário da vida dela. Ela falando sobre a infância dela, sobre a juventude dela, o casamento, como era lá do meu pai, como foi toda
a criação de seus filhos, o que foi que ela pode deixar como mensagem, sem ela saber que ela estava com aquela doença, até para que ela pudesse estar mais solta e alegre. E aí eu fiz esse documentário. Mas, de uma forma documentária, deixei resgatado a vida dela em audiovisual. Mas e o meu pai, como fazer? Aí, pesquisando e vendo e conhecendo as obras de dois historiadores da cidade de Arapiraca, o professor Valdemar e Zezito Guedes, eu comecei a folhear e pesquisar os livros dele e consegui resgatar 10 gerações do lado do meu pai. Consegui resgatar. Pesquisei na Academia Cearense de Letras, Fortaleza. Consegui em livros que tinha lá, 2 livros na verdade, Monsenhor Raimundo e Diana Cordulina também, dos 2 livros, consegui resgatar 8 gerações da minha mãe. Então, esse resgate da genealogia de 10 gerações que digo, de 10 gerações passadas, eu daí peguei as pessoas da parentela da minha mãe que estava viva, alguns troncos, e pedi aos seus familiares que fizesse uma biografia da vida deles. E da mesma forma, do lado do meu pai. E pedi que a minha irmã fizesse a biografia do meu pai e da minha mãe, para que a gente pudesse construir o livro. Daí por diante fui a Mauriti, Ceará, na cidade da minha mãe. Tem uma casa onde ela nasceu, que é lá em Mauriti, lá nos Dantas, uma casa grande, antiga. Aí tirei fotos de lá, tirei fotos da cidade, busquei relatos dos familiares, busquei fotos, tal, quer dizer, fiz uma verdadeira pesquisa catando como adicionar e como enriquecer o livro. Que haja visto que os 2 que eu tinha era mais a genealogia, aquela coisa, fulano e Beltrano casou e geraram tantos filhos. Aquele filho, aí eu queria tornar a coisa mais assim, mais com fotos, com histórias. E daí comecei a pesquisar e buscar. E no decorrer de 1 ano e 2 meses, eu consegui fechar toda essa obra. E daí, quando eu consegui fechar esse livro, eu disse, e o nome? Como eu buscar esse nome? Só que eu tinha lembrado que eu tenho uma foto lá, e a gente fez depois que o meu pai e minha mãe morreu, a gente fez um almoço grande embaixo de um pé de mangueira. E essa mangueira era muito frondosa. Aí eu vi a foto, aí instalou. Ali, ramos de uma grande árvore. Eu vi a árvore grande e ali eu via também que a parentela da gente era muito grande. Aí eu disse, então ramos de uma grande árvore, porque ela já vem lá de trás. E tanto é que fatos que a gente começa a descobrir, buscando a história do meu pai, todas as parentelas dele, eu cheguei em Povoado Santa Cruz. Povoado Santa Cruz. Onde fica? Fica lá hoje, conhecido hoje como Mata Burro. Ali em Estrela de Alagoas, que fica entre Palmeira dos Índios e Estrela de Alagoas. Ele hoje faz parte de Estrela de Alagoas. Antigamente fazia parte de Palmeira dos Índios. E cheguei lá em Povoado Santa Cruz, que uma das descendências do meu pai tinha saído de lá. Aí fui lá visitar e encontrei uma igreja de 1775 anos. Uma das igrejas mais antigas aqui do estado. E de lá descobri que aquele povoado foi onde Graciliano Ramos Sim. se inspirou no livro Vidas Secas. E há um tempo atrás, em 1940, na década de 40 ou 50, uma equipe essa é a igreja,
essa é de 1740, está lá no povoado de Santa Cruz. E aí, um pessoal na década de 40 e 50, o pessoal do Rio de Janeiro veio ao povoado de Santa Cruz e gravou um filme, que aqui está o encarte do filme. Aqui aí tem o DVD, esse livro tem o livro e tem o DVD, que é, que é o filme Vidas Secas, que quando o pessoal veio, ele veio com os autores e tal, e pegou personagens, os moradores do povoado, como figurantes, como vaqueiro, como morador, como não sei o que e tal, e filmou esse filme, que daí onde foi que gerou a inspiração de Graciliano Ramos. E inclusive esse relato aí, eu acompanhei de uma forma diferente através do Nelson Pereira dos Santos, que foi o diretor do filme, né? Vidas Secas, né? Então ele que dirigiu Vidas Secas, e o Jofre Soares, que é o ator, um dos atores do filme, foi o Jofre Soares, foi quando ele foi lançado para o cinema, através do primeiro filme que ele fez, exatamente foi esse, Vidas Secas, baseado na obra do Graciliano. Não sabia que isso tudo tinha ocorrido exatamente nessa região. Uma das coisas que eu achei muito interessante na obra é Ramos de uma grande árvore. Primeiro, a analogia que você faz é maravilhosa. Você viu a árvore e viu a família e viu seu pai e a sua mãe, e então esses são os ramos daquela árvore, vocês são os ramos da árvore. E ao mesmo tempo mostra, né, a árvore lá com suas raízes e tal, faz essa analogia que é muito bonita, bonito isso. E esse outro olhar também por onde você passou, que viu a igreja, lembrou-se e tal. Agora, uma outra coisa que eu achei muito legal na obra foi o mergulho que se dá na história, não é? Você começa falando do período até de Alagoas, do surgimento de Alagoas como instituição, não é? Como Estado, né? Primeiro como província, né? Então você começa a falar da época que pertencia a Pernambuco e também das freguesias que existiam, né? Que existiam as freguesias e tal. Agora, Arapiraca, ela antes pertencia a quê? Arapiraca, ela pertencia a Limoeiro de Anadia. Que Limoeiro pertencia a Anadia, né? Aí depois saiu de Anadia e ficou Limoeiro de Anadia. Arapiraca fazia parte de Limoeiro e foi emancipada de Limoeiro em 1924 por Esperidião Rodrigues. Mas o fundador da cidade, Manuel André, ele era de Cacimbinhas. Ele saiu de Cacimbinhas e foi para a cidade de Arapiraca. E ali fundou aquela cidade ali. E embaixo de uma árvore chamada Arapiraca, onde ele passou alguns dias. Daí o nome da cidade, cidade de Arapiraca, devido a essa árvore. Essa árvore é Arapiraca. Então, quando você começa a buscar, a construir histórias de pessoas, daí você começa a ramificar as histórias de outros. E daí você começa a entender que Alagoas as famílias de Alagoas, existe um entrelaçamento. Você começa a puxar e você vai ver que, quando menos espera, é um entrelaçamento assim impressionante. Que maravilha. Inclusive a gente vai esmiuçar isso de uma forma mais gradativa, já depois do nosso intervalo. Estamos aqui dialogando e conversando com Ricardo Nezinho, autor de Ramos de uma Grande Árvore, e um outro livro que ele também vai tecer comentário já. A gente retorna daqui a pouco.